Por quê? Não sei se vocês se lembram, mas uma das maiores perguntas que eu fiz é quem eu sou. O que eu sou capaz de fazer? O que eu gosto? O que eu tolero? O que eu não tolero? Quando eu entrei no mestrado, foi uma forma de Deus me desconstruir por inteira para depois me reconstruir. Foi aquela vivência de você não fazer a menor ideia do que você está vivendo naquilo dali, o que você está passando, trabalhando com ego, trabalhando com dificuldade, porque eu era uma das mais velhas dentro né, do próprio mestrado, era todo mundo novinho. Eu não estudava há 10 anos, inclusive a legislação que eu estudei mudou no ano em que eu me formei, então era tudo novo. Eu também sou formada pela Federal, então o que acontece? Tive muitas greves lá, eu sou formada lá em Niterói, né? Então teve muita greve, eu sofri muito com isso. E quando eu fui fazer o mestrado, eu tive que aprender as aulas que eu tinha que dar à noite, eu tinha que aprender as matérias do mestrado, eu tinha que dar conta dos meus 2 filhos, eu tinha que dar conta de mim, eu tinha que dar conta de relacionamento, eu tinha que dar conta... E chegou um momento que a minha cabeça pifou ao ponto de falar isso pra mim. Poxa, você continua uma pessoa bonita, mas tu tá com uma cara de cansada? Você tá com aquela cara acabada? Eu falei, poxa, que forma sutil de dizer que eu tô, né? Mas era assim, eu realmente eu fiquei muito mal. E os meus pedidos, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que me traga a vida de novo. Eu preciso realmente descobrir quem eu sou, porque eu não vou dar conta. Eu sentia que se eu continuasse com aquilo dali, com os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, e seguindo da maneira que estava, eu acabava me destruindo. E eu precisava de alguma coisa. E eu ainda não, eu me encontrei lecionando, mas isso se transformou numa forma de servir. Hoje não é a minha atividade econômica principal, né? Pelo contrário, é minha forma de servir mesmo. Eu leciono numa universidade do interior, então eu gosto de colocar ideia na cabeça dos meninos, eu gosto de incentivar, eu dou curso de coaching para eles quando eu começo as aulas, eu começo a tentar transformar a vida deles de uma forma diferente. Então é a minha forma de servir. É como se eu estivesse devolvendo ao universo tudo que ele me deu, né? Tudo que me deu de bom grado. Mas trabalhar com o coaching foi uma surpresa para mim também. Por quê? Porque nesses meus pedidos de estar muito mal e querendo realmente mudar de vida, eu fui para um curso de imersão de inteligência emocional de 4 dias, deu um total de 58 horas, mais ou menos, de imersão. E quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu estava fazendo tudo errado. Eu posso muito mais. E teve uma frase que ficou muito forte na minha mente, que foi o seguinte: quando você é novo e alguém diz para você que você tem um potencial incrível, isso é ótimo, porque você pode desenvolver. Agora, depois de uma certa experiência, você ter um potencial e você não utilizar, isso daí é ruim para você. Porque você tem muito a oferecer e você está sendo egoísta, você não está colocando para fora, você não está fazendo o que você tem que fazer. Outras pessoas conseguiram muito mais do que você. O que está te impedindo de fazer diferente? O que está te impedindo de ser diferente? E aquilo dali veio como um choque realmente para mim. Foi quando eu comecei a querer fazer o que eu sempre fiz, que foi ajudar pessoas. A minha vida inteira me veio como meio que uma regressão assim na minha cabeça. Tudo que eu fiz a minha vida inteira foi ajudar. Mesmo sem ter as ferramentas. E aquilo me frustrava muito. Por quê? Porque eu queria ajudar muitas vezes e eu não conseguia. Porque eu acabava absorvendo o problema das pessoas. Ou então eu queria ajudar, eu até ajudava, mas eu ficava detonada, porque eu assumia aquela carga toda e aquilo era horrível, né? E isso sem conhecimento. Quando eu passei a ver que aquilo dali que eu estava fazendo, que eu poderia, aquilo que estavam fazendo comigo, eu poderia aplicar com as ferramentas corretas para outras pessoas, parecia uma nova convertida. Eu falei, meu Deus, isso é como eu vou fazer para os outros também. E quando foi assim que eu voltei, eu falei, eu vou terminar esse mestrado, eu vou ter lá a minha autoridade e eu vou botar para lascar agora, eu vou ajudar todo mundo. Eu cheguei, né? Mulher Maravilha, botei a capa. Só que você não vem preparado para tudo, né? E aí o que aconteceu? No meio do processo, eu comecei a gostar infinitamente mais de estudar as coisas do coaching do que para o meu mestrado. E aí começou a gerar um conflito, porque eu não conseguia dar conta dos dois. Faltando mais ou menos uns 6 meses para acabar o mestrado, eu parei
parei de fazer palestra, parei de ministrar curso, terminei os meus contratos, né, das pessoas que eu tinha que terminar de fazer os atendimentos, mas eu parei tudo porque eu falei, ou eu me dedico ao mestrado, ou eu não vou conseguir terminar minha dissertação, não vou conseguir defender e não vou conseguir ter meu título. E aí, por conta disso, eu tomei a decisão, mas sem planejamento, sem absolutamente nada. Eu simplesmente larguei e falei, eu vou concluir o que eu comecei, porque isso aqui é importante, isso aqui é bom para mim. Eu já passei por isso tudo, não é possível que agora isso não venha fazer sentido, né? E aí, quando foi no início do ano passado, eu já tinha defendido, já era mestre, e aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar ao coaching. O que que aconteceu? Pandemia! Pandemia! Legal, essa pessoa, gente, como é que pode um troço desse, né? Aí a pessoa já pensa assim, sinal de Deus. Foi Deus que não queria. Errei. Se eu parar de me confundir com o Rambo, só se de vez em quando, se eu puder parar só um pouquinho, eu agradeço, né? Tá. Se eu conseguir me... Deixa eu fazer um adendo aqui. Essa série de lives, ela foi motivada para a gente despertar em outras mulheres a coragem do empreender, né? Então, para quem estiver assistindo, quem vai assistir gravado, uma coisa que eu queria que vocês parassem e escutassem bem. São todos os conflitos que a Gleucia está relatando, todas as adversidades, todas as coisas que a gente fica parado no meio do caminho, assim, pensando, e aí? Eu vou para a esquerda ou para a direita? Eu friso muito isso aqui para vocês verem que é muito fácil quando vocês olham para cima e dizem assim, ah, mas olha, foi sorte, vida, né? Peça de ouro. Olha lá, entendeu? Não é. Faça o que eu gosto, que é uma frase que a gente fala, faça o que você gosta, né? Faça o que você ama. É uma frase que a gente fala muito. Trabalhar nenhum dia da tua vida, eu conto ou você conta? Gente, isso é a maior mentira do mundo do planeta Terra, né? Se você fizer você só faz com mais amor, né? Você só faz com mais dedicação, né? Entendeu? É mentira. Nunca mais trabalhar. O que eu gosto é beber champanhe, viajar pra Paris, entendeu? Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar sobre vendas, mas trabalha assim, assim. Ah, peraí. Aí tá muito romântico. Só te perguntar uma coisa antes de você continuar a parte quando você chegou aí no coach, assim, até você chegar, foi um processo longo aí de descoberta e de período realmente do para e deixa eu respirar. Eu acho que assim, me encontrei em vários momentos aí que você falou dentro da minha saída do banco também. Agora, voltando nessa trajetória, como que você conseguiu, que eu acho que é importante, que a gente fala muito de planejamento e quando a gente não sabe onde que a gente vai chegar, fica até mais difícil essa questão do planejamento. Mas a gente precisa de algo financeiro lá atrás. Como é que foi esse período que você parou, esse período que você estava estudando? Você conseguiu, assim, fazer um planejamento para te dar uma tranquilidade nesse período até você chegar lá? Olha, como é que foi isso? Eu vou te falar que eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, tudo errado. Eu fiz de um jeito que hoje eu ensino a fazer totalmente diferente, né? Todos os passos que eu tinha tomado até então foram todos os mais difíceis, os mais longos, os menos aconselháveis, vamos falar desse jeito, né? E aí eu fiquei sob a graça divina, né? O corvo vinha e trazia o prover ali, né, para mim, porque na verdade eu já tinha alguns. Lembra que eu falei que eu peguei algumas coisas e fui fazendo um monte de coisinhas e aquilo ali meio que me sustentava, né? Eu ia pegando um pouquinho de cada coisa assim que eu ia fazendo só para manter mesmo. Eu só me desvencilhei das palestras e dos cursos, mas eu ainda tinha alguns contratos, né? Quando eu comecei a fazer a parte do coaching, mas hoje, se for para dar um conselho para você, se o conselho fosse bom, não se dá, você vendia, né? Mas se eu puder colocar aquilo como não ser, como não fazer, é importante sim você saber mais ou menos quanto é que você gasta por mês. É importante sim você saber qual que era a tua necessidade, por quanto tempo você consegue se manter, por quanto tempo você está disposto, o quanto você está disposto a chegar àquilo. É importante você saber qual é o meio, qual é o nicho que você está trabalhando, se aquilo dali realmente vai te trazer um retorno. Em quanto tempo aquilo vai te trazer um retorno? É importante demais você ter essa noção, principalmente se você for aquele tipo de pessoa que é conservador.
Porque se você for fazer alguma coisa que pode te trazer um risco maior, como é que você vai se manter? Principalmente, né, no teu emocional. Porque quando você não está bem no financeiro, você acaba não ficando bem em casa, você não fica bem no teu profissional, e é super importante você ter essa consciência. Então, se tiver a oportunidade de ter reserva, se tiver a oportunidade, querendo fazer a transição de carreira, querendo empreender, eu acredito que não tenha nada que te dê mais retorno financeiro do que venda. Né? Venda, você compra alguma coisa, você comprar uma água a 50 centavos, tu vende a R$1, tu já tem 100% ali do negócio. Mas é importante você ter essa noção do que você está disposto a fazer. Quanto tempo você está disposto a colocar a tua energia, o quanto que você vai tirar aquela casca, vai tirar aquela questão do ego e vai encarar o que tiver que encarar. Porque durante muito tempo eu fui tudo. Eu fui a coach, eu fui a vendedora, eu fui, né, a pessoa... Até hoje eu que faço os meus posts, era a pessoa que fazia as ligações, era a pessoa que fazia tudo. Chegava as pessoas nas minhas palestras, só faltava botar a pessoa aqui, agarradinha comigo aqui, vem cá que eu vou te mostrar como é que é a roda da vida, né? Vamos ver como é que tá a tua situação, deixa eu ver se eu posso te ajudar. Inclusive a Luísa mesmo, ela não acreditava muito em mim, eu até puxei ela, depois falei, sem vergonha. Agora que foi outra pessoa que te falou, tu acreditou, né? Aí ela, ganhei. Eu falei, tá bom, tudo certo. Eu ganhei, né? Tipo assim, eu já falei aqui, né? Que eu não acreditava em coach e tal. E pra mim, coach era picaretagem. E aí, por achar que coach era picaretagem, uma coach chegou pra mim e falou, eu vou te dar um processo de coach pra você ver que não é picaretagem. No mínimo, eu ia ter lastro para dizer, picaretagem sim. Eu vou fazer para provar que isso não que presta. Tá. Exatamente. Isso, meu intuito é isso. Meu intuito foi esse. Mas olha, então você acabou dando sorte, né, Luísa? Mas você deu sorte, porque você de repente pegou uma coach que não era picareta. Não é o coaching que é picareta, né? É o profissional. Sim. Se existe picaretagem, não é no processo, né? É no profissional. Então você deu sorte. Né? Em qualquer profissão. Agora, o que eu acho interessante... Claro, lógico. Mas o que eu acho interessante na fala da Gleucha é que a grande maioria das pessoas que empreendem, né, elas não têm esse planejamento, né, prévio para começar a empreender. Até porque o que aconteceu com você acontece com muitas mulheres. Disso, né? Repete, Gleucha. Exato. E o que acontece é que você foi... 99% das nossas empresas são microempresas aqui dentro do país. E tudo quebra, porque as pessoas não têm realmente noção. Nossa carga tributária ela é altíssima. Né? Então, assim, tem muita coisa. Nós não tivemos educação financeira nenhuma. As nossas crenças financeiras elas são terríveis. Então, é muita coisa junto que não presta. Né? Acho que além disso também, Gleucha, até a questão que você tinha falado no início, naquele primeiro momento que você recebeu outras ofertas de voltar para fazer aquilo que você estava fazendo. Acostumada, e aí você né? falou assim, não, você falou não. Da mesma forma que aconteceu comigo na época do banco. Eu recebi outras ofertas, eu falei assim, não. Mas a gente falou não porque a gente tinha essa capacidade, pelo menos naquele início, de falar não. Se de repente essa parte financeira está muito crítica, você vai falar assim e adeus empreendedorismo, adeus sonhos, adeus tudo. Você vai fazer pela necessidade. Eu vou te falar uma coisa. A gente fala não quando a gente não tem conhecimento. Aliás, a gente fala sim quando a gente não tem o conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente vai falar não. Quando eu comecei a trabalhar, porque agora eu foco muito na parte da autoestima, né? Eu converso muito com mulheres, mas eu atendo homens e mulheres de igual forma. Quando você começa a entender que tudo na vida está disponível para você, que você tem capacidade de realizar e que aquilo dali não estava te fazendo bem, você começa a fazer o contraponto do que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera e o que você não tolera mais. Então, se aquilo dali que você está fazendo está completamente fora de questão em relação aos teus valores, se aquilo ali está realmente fazendo com que você seja infeliz, por mais que você vai preferir fazer uma faxina na casa de alguém, você vai preferir... Eu e Luiz, tem uma vez que a gente ficou rindo, vamos montar um food truck.
Aí eu, cara, como é que eu vou montar um food truck? Vamos montar um food truck. Ó, vamos amadurecer essa ideia, porque eu não me vejo assim dentro de uma cozinha, né? Mas quando é algo que você vê que você pode muito mais, que a tua capacidade está limitada por conta de uma certa opressão, por conta de uma certa um certo convencimento, as pessoas elas acabam te convencendo de que aquilo ali é a única oportunidade que você tem. E quando você descobre que não, que você pode voar, que você pode fazer o que você quiser, desde que você saiba para onde ir, até porque todo GPS ele precisa, onde que você está, para onde você quer ir. Se você não sabe nem onde você está, nem onde você quer ir, com certeza você vai chegar e você vai voltar para onde você estava. Mas eu tinha uma certeza muito absoluta. Eu não quero trabalhar para ninguém nunca mais. Foi algo que veio no meu coração. Eu falei, eu não quero nunca mais trabalhar para outra pessoa. Eu não quero mais ter que levar minha filha no médico e eu me sentir culpada porque eu saí do meu trabalho para levar minha filha no médico. Eu não quero, antes de vir para cá, eu estava cuidando de mim. Eu fui fazer ela mexendo na minha celulite. Porque agora eu posso. Uma coisa que a Luísa, ela sempre falou para mim, a Gleucha, a essa hora você está falando comigo aqui, eu estou fazendo unha. Para mim era algo impossível. Era impossível. Como assim uma hora dessa você tá fazendo unha? Em plena sexta-feira. Ainda tô tomando um cafezinho aqui. Pra mim aquilo era surreal. E hoje eu entendo que isso é escolha. Que isso é você libertar a tua mente. Hoje com a pandemia, se vocês observarem, as empresas estão preferindo que as pessoas estejam em casa, principalmente por conta de custo. Beleza, mas olha quantas oportunidades a gente tem. Eu quero trabalhar por produtividade. Eu vou entregar o que eu tiver que entregar. Eu tenho uma meta, eu vou fazer de tudo. Você começa a trabalhar por produção, você começa a entregar o que você tem que entregar. E era o que a Lu fazia. E é o que eu faço hoje. Eu tenho as minhas metas pessoais. Não é isso? Nessa época eu também era CLT, mas eu sempre fui maluca, né? Então, não é que era espírito livre, as empresas que eu trabalhei deixavam eu fazer isso. Não, eu impunha isso na marra. Luiz, por espontânea pressão, né? Você está onde? No salão fazendo a unha. Luiz, você está no horário de trabalho. E daí? É o meu marketing, eu preciso disso para vender. Eu tenho que estar com a unha perfeita para as pessoas virem que eu realmente sou um case de sucesso, né?